Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as terças-feiras. Estamos estudando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, um livro muito interessante de perguntas e respostas, né? Um livro em que o Marcel nos traz aí informações a respeito da espiritualidade dos animais. É um livro que eu já falei aqui e volto a repetir, para mim é um tratado. É um tratado de informações, é um legado que o Marcel deixou para que a gente pudesse entender e compreender um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade dos animais. Recomendo, tá? É um livro que eu recomendo para todo mundo, para ler com calma, né? A gente tem feito isso aqui, né? Lido com calma, estudando com calma. Então deixo o convite aqui para todo mundo acompanhar os nossos estudos aqui. Hoje nós vamos ler mais uma vez duas questões, questões 49 e 50, começando com a questão número 49. Considerando todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas? Pergunta complexa até, né? Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa a dos espíritos. Questão 605 do Livro dos Espíritos, lá do capítulo Os Três Reinos. Vamos ver aqui os comentários do Marcel. O espírito, para se manifestar no mundo físico, necessariamente precisa de um corpo físico, que permita agir neste meio em que não poderia se relacionar sem este instrumento de sua evolução, que é o corpo físico. No entanto, este corpo, como diz o Espírito de Verdade, além de ser um instrumento de manifestação do nosso espírito, é um ser que tenta influenciar o nosso espírito a satisfazer as suas necessidades físicas e instintivas. Na verdade, a nossa luta diária contra o bem e o mal, entre aspas, né, bem e o mal entre aspas, pode ser resumida como a nossa luta contra as tendências do corpo, que é um ser instintivo, e as tendências de nosso espírito, que é um ser moral. Portanto, não temos uma alma animal e uma alma espiritual. Nós temos um corpo que tenta se sobrepor à nossa vontade moral e à nossa alma, que luta contra as tendências do nosso corpo físico. Não tem aquele ditado, aquela expressão que eu acho não horrível, mas acho que não é bem assim, que a carne é fraca? A carne é fraca se nós não tivermos um espírito moralmente avançado. Então a gente tenta às vezes justificar certas atitudes, certos comportamentos, dizendo que é a materialidade que habita em mim. Nós vivemos, a gente não pode negar que nós vivemos num mundo material em que nós estamos rodeados de situações em que nos testam diariamente. E se nós não tivermos propósitos firmes, se a gente não tiver um mínimo, não estou dizendo que a gente tem que ser extremamente evoluído, mas se nós não tivermos um mínimo de condição espiritual elevada, a gente se deixa levar por certas situações em que a gente perde muitas vezes oportunidades excelentes de evolução. Então, é um equívoco. É um equívoco dizer que a carne é fraca, porque se a gente não dominar os nossos instintos materiais, através do uso da razão, através do bom senso, através da nossa inteligência, a gente vai se deixar perder e aí as coisas realmente não serão tão boas assim para nós. E aí, tudo tem uma consequência. Se eu agir de forma equivocada, se eu não agir de acordo com os preceitos cristãos, por exemplo, com os preceitos de Jesus, com aquilo que ele nos deixou como ensinamento, aí realmente a gente vai, né, se perder muitas vezes, como a gente diz,
e aí voltar para o caminho correto, né? Voltar para é que nem um GPS, né? Se você sai da rota, né? Você retomar a rota, às vezes é complicado. Às vezes você vai ter que andar um pouquinho mais, às vezes você vai ter que entrar por lugares que você não esperava, né? Até você retomar o seu caminho original. E assim acontece nas nossas vidas. Se a gente pegar um desvio achando que vou pegar um atalho aqui, só que esse atalho muitas vezes é uma estrada esburacada que você vai perder mais tempo, aí as coisas não vão andar. Então, eu entendo dessa forma essa questão aqui que Kardec propôs para os espíritos, e o Marcel brilhantemente nos deixou aí esses comentários para a gente refletir, para a gente entender que nós não temos duas almas em forma alguma. Nossa alma é única, individual. Nós estamos agora, para quem está aqui encarnado, estamos aqui encarnados num corpo de carne e a gente precisa agir e vencer as nossas más tendências enquanto estamos aqui. Quando nós desencarnarmos ou quando o nosso corpo físico morrer, aí a gente vai para outras situações, ali a gente não vai ter, digamos, tanta influência da matéria sobre as nossas vidas. E a gente precisa, né, domar aí as nossas más tendências. Vamos para a questão número 50, que o Marcel propôs aqui para a gente. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Resposta: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas, como a gente já viu. A alma é sempre única em cada ser. Questão 605A do Livro dos Espíritos, né? Complemento aí daquilo que a gente acabou de ler. Aí os comentários do Marcel. Temos que a alma ou espírito é indivisível e que é única. Não existem duas almas ou dois espíritos idênticos. Cada um é uma individualidade e tenta se superar para evoluir ao longo do seu próprio trabalho de evolução, sempre tentando expor o seu potencial divino. Além do esforço próprio para se depurar, o espírito também procura limitar a ação do corpo sobre sua própria vontade moral. À medida que o espírito consegue controlar o corpo e se eleva moralmente, isto é, à proporção que a sua vontade moral se sobrepõe à vontade instintiva do corpo, ele se torna apto a receber um corpo melhor e mais adequado a expor o potencial que possui. Nesta condição, passando a fazer parte do ciclo da humanidade. Assim, ao entrar na fase de humanidade, na fase humana, a luta continua, pois ainda habitamos um corpo animal. Somos mamíferos primatas, né? Sempre é bom lembrar. E continuaremos por bastante tempo ainda para superar os instintos e afrouxar os laços entre o corpo e o espírito, a fim de nos tornarmos cada vez mais elevados moral e espiritualmente. Assim, não que eu leio as questões antes, né? Até porque eu dei uma modificada, né, nos slides aqui, né? Aliás, só um detalhe: esse livro, Os Animais Conforme o Espiritismo, ele não tem a versão digital. Você não encontra, né? Eu tentei comprar a versão digital, né, até para facilitar aqui nosso estudo, pelo menos eu não encontrei, de forma legalizada não encontrei. Eu digitei esse livro todo, tá? Dá um trabalho danado, vocês não fazem ideia. Eu pegava o livro, né, tirava foto do livro, para facilitar, né, para às vezes não ficar o livro aberto aqui. E aí eu ia dividindo a tela, né? Ia deixando a parte da foto, né, do livro e um bloco de notas, né? Ia digitando e isso foi muito bom. Isso foi muito bom porque eu acabei estudando o livro, né, de uma forma por tabela, né? Digitando o livro, estudei ele por tabela. E aí você tem que jogar para o PowerPoint, né, que é o programa aqui que a gente usa para passar esses slides aqui. E eu dei uma elaborada nos slides, enfim, né? Coloquei, né, só para o pessoal entender, ó. Coloquei ali a fotinha do Marcel, coloquei esse balãozinho, coloquei ali do lado a capinha do livro, né? Enfim, né? Isso dá um trabalhinho, mas é um trabalho gostoso, um trabalho muito gostoso, em que eu acabei estudando o livro, né? Mas eu, assim, antes de gravar aqui o programa, eu não leio antes as questões, né? É um estudo realmente, né? A gente está aqui lendo e estudando, né? Mas lógico que eu já li esse livro em outras oportunidades, já estudei esse livro. É um livro muito interessante. E o comentário que eu fiz anteriormente é mais ou menos o que estava nessa questão, né? De que a gente não tem, né, realmente dois espíritos e que a gente precisa, né, vencer as nossas más tendências
para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então, tô ali, sintonizado ali com o Marcel Benedetti, naquilo que ele nos deixou como comentário. Né? Eu sempre falo aqui, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer o Marcel pessoalmente, enquanto ele estava encarnado, mas estudando a sua obra, estudando os seus livros, né? A gente se sente um pouquinho mais perto dele, né? Um pouquinho mais, a gente tem aquela sensação de pertencimento, de fazer parte, né, de tudo aquilo que o Marcel deixou. Porque ele teve esse trabalho, né? Ele teve o trabalho de ler todas as obras básicas, né? De fazer essa pesquisa, né? Que foi um trabalho realmente muito árduo que ele teve, né? De pegar, lógico, o capítulo Os Três Reinos, digamos que seria a parte mais fácil, né? Para fazer, para elaborar o estudo. Mas ele pega trechos do Livro dos Médiuns, do Evangelho, da Gênese, do Céu e Inferno eu acho que tem também alguns itens, da Revista Espírita, que tem bastante coisa. Então foi um trabalho, assim, eu imagino, né? Um trabalho árduo que o Marcel teve. Eu gostaria muito de ter participado disso de alguma forma, né? Sei lá, de ter ajudado ele de alguma forma. Infelizmente não tive essa oportunidade, né, de conhecê-lo aqui, mas a gente presta essa singela homenagem ao Marcel todas as terças-feiras aqui, estudando a sua obra e honrando o seu legado, que acho que é esse o nosso papel enquanto centro espírita que tem esse trabalho voltado aos animais. É honrar o trabalho do Marcel Benedetti, porque foi um trabalho muito árduo, muito difícil, e da onde ele estiver, receba sempre a nossa gratidão, o nosso carinho, por ele ter deixado esse legado aqui pra gente, e a gente tenta minimamente honrá-lo. Mais uma vez agradeço a vocês por terem acompanhado aqui o nosso programa Estudando Marcel Benedetti, e na semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.